Bem, deixar algumas palavras para reflexão. O que é exatamente o que queremos passar no nosso espetáculo. Quando conheço alguém, vou logo tentando enxergar sua alma. Pois assim, quem sabe, eu compreenda como é a sua essência humana. Todos nós temos uma, né? Alguns as desconhecem, outros as escondem. Mas a realidade é que ela existe. Há coisas na vida que são impossíveis de serem mudadas, como um amor verdadeiro, a pureza no olhar de uma criança, a essência da alma. E por mais que lutemos para modificar um desses pontos, agiremos em vão. Perderemos tempo e deixaremos de aproveitar o essencial para partir para o banal, o que não enaltece a vida. Hoje, eu quero fazer uma reflexão sobre meus atos. Será que são tão nobres ao ponto de me valorizar e entender o papel crucial da essência de cada ser humano? É ela que nos diferencia e por ela que vale a pena essa troca intensa de aprendizados e ações. Portanto, esperamos verdadeiramente que aproveitem cada momento desse espetáculo de encantamento. Muito obrigada a todos. Em um castelo distante, existia um príncipe belo e adorado, mas um tanto superficial, que vivia sem se importar com qualquer pessoa, a não ser com ele mesmo. Vivia para caçar e cortejar as jovens. Tinha uma noiva linda e maravilhosa, chamada Circe, porém, sempre a humilhava e a deixava de lado. Com tanto desprezo, acabaram rompendo os laços que os uniam.
valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela pegou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Não contava que ela era uma bruxa, porém boa, a mesma que o amaldiçoa pelo seu mau comportamento e falta de amor no coração. Transformou-o em uma fera. Ela teria se disfarçado em uma pessoa humilde para pôr a bondade do príncipe à prova. Certa noite, ela bateu em sua porta e pediu abrigo, oferecendo uma rosa como forma de pagamento. O príncipe recusou por causa de sua aparência. Por ser rejeitada, a bruxa o transformou em uma fera e ainda jogou a maldição no resto das pessoas que moravam no castelo, tornando-os seres encantados para lhe dar a lição de que a beleza está no interior das pessoas. Ela lhe deu uma rosa e disse: "Você terá até seu aniversário de 21 anos, até que a última pétala da sua rosa caia, para, primeiro de tudo, mudar a sua essência cruel, e depois para encontrar seu verdadeiro amor, capaz de libertá-lo desta maldição."
coisas não pareciam ser tão fáceis e o príncipe acabou encontrando complicações pelo caminho, como o desprezo, a rejeição e a tristeza. Passaram-se meses e as pétalas começaram a cair. O tempo se encurtava. Aprisionado naquela aparência desprezível e isolado, apenas contando com seus seres encantados no interior de seu castelo, não tinha esperança nenhuma de voltar a ser um príncipe. Adormeceu, e aí então começou o sonho da fera, com lindas princesas. Neste sonho, a sua vontade de não desistir era maior e iniciou sua procura por aquela que o salvaria da maldição. Em seu sonho, teve a sabedoria de promover um baile real, na esperança de que com a sua aparência, uma delas o tirasse para dançar, pois aquela que não tivesse medo e não se importasse com sua aparência seria o amor da sua vida. Os convites em imediato foram lançados.
jovem sereia que se encanta com o mundo dos homens. Houve relatos de suas lindas, espertas e encantadoras irmãs mais novas de que existem belos príncipes e que vai acontecer um grande baile em um castelo. Conhecida como a Pequena Sereia, possui uma bela aparência. Chega o convite e todas comemoram dançando. Ariel nada até a superfície para conhecer o mundo dos homens. A pedido, se transforma em humana por algumas horas, possibilitando sua presença no tão esperado baile.
e chega a um reino onde vive um rei cuja filha caçula é tão linda que o próprio sol, que já viu tantas coisas, fica encantado com sua beleza toda vez que a ilumina. É a princesa Tiana, que tem como mascote e fiel companheiro o sapo. Sua inseparável amiga Charlotte também recebe o convite e juntas decidem ir ao baile. Finalmente, chegam ao castelo. Lindas e charmosas, entram e começam a dançar, felizes por estarem ali. No céu a estrela vai brilhar, o seu pedido iluminar. A mágica está no ar e nada é impossível. Há duas irmãs conhecidas no mundo todo. Ana é otimista e destemida. Elsa, por muito tempo, esconde seus poderes mágicos e congelantes. Elsa passa a vida escondendo um segredo. Ela nasce com o poder de criar gelo e neve. É uma habilidade incrível, mas também extremamente perigosa. Sempre assombrada pelo momento em que sua magia quase matara sua irmã Ana, quando eram crianças. Elsa se isola, tentando suprimir seus poderes crescentes a cada dia. Mesmo com seus medos e receios, aceita o convite. E nessa aventura eletrizante, as irmãs resolvem partir para ver o que espera por elas.
destemida e ágil. É possível observar em suas ações amor pela natureza e intenso desejo de alcançar a liberdade. Suas características rompem os padrões da realeza sobre como se deve portar uma princesa. Sua personalidade é a intensidade e a não submissão. Não aceita que tracem seu destino sem sua permissão. Recebe o convite para o baile e decide se aventurar, desafiando qualquer um que põe à prova o que pensa. No mesmo dia, parte para o castelo em seu cavalo, amigo e companheiro Angus. Ao chegar, todas que já estão lá percebem que realmente ela é fora dos padrões, mas é recebida com respeito.
princesa Cinderela do sapatinho de cristal. Filha de um comerciante rico, depois que seu pai morre, Cinderela passa a viver fazendo todos os serviços domésticos da casa e ainda é alvo de deboches e malvadezas. Seu refúgio é o quarto no sótão da sua própria casa e seus únicos amigos são os animais da floresta. Ao amanhecer, recebe o convite de um baile. Cinderela tem uma vontade enorme de ir. É uma princesa cuja beleza é deslumbrante, mas de um coração cheio de amor e humildade. O que impede de ir? Correndo contra o tempo, costura seu vestido com a ajuda de seus amigos e consegue aprontar para o baile, levando seus sapatos de cristal. reino distante, vive um rei e sua filha, a princesa Branca de Neve. Sua pele é branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue, os cabelos pretos como ébano, encantadora e meiga. Branca de Neve teme pelo seu futuro por causa das tentativas de maldade de sua madrasta, que um dia se transforma em uma vendedora de maçãs e lhe ofereceu uma linda maçã vermelha e brilhante, porém envenenada. Foi uma tentativa frustrada, pois felizmente Branca de Neve é salva. Uma bela tarde em seu palácio, recebe um mensageiro com o convite que talvez a salve daquele martírio. Rapidamente começa a se arrumar a mais bela das belas e parte para a sua aventura sem que ninguém saiba.
Chegando ao castelo do príncipe Adam, ao entrar, todas se surpreendem com sua beleza arrebatadora. Que vive em uma pequena aldeia na França, uma garota bem à frente de todos, apontada como a incomum do vilarejo pelo simples fato de gostar de ler, sonhar, viajar e inventar. Casar não está nos seus planos, como é o objetivo das demais donzelas do local.
Vivendo no entorno de um lago no castelo durante o dia, os cisnes se mantêm em condição animal, revelando o lado humano somente por algumas horas da noite. É hora de começar o tão esperado baile, tanto para a fera quanto para as lindas e encantadoras princesas. Por alguns instantes, a música para e entram no castelo belos e robustos cisnes, anunciando ali o começo de um novo ciclo.
educada só pelo pai. Não sabemos bem o motivo, mas sabemos que é muito especial essa relação de pai e filha. Sua educação é muito diferente daquela do contexto em que vivem. Seu pai também é um homem diferente, sensível, inventivo, independente e livre do ideal da sua comunidade. Não se preocupa por ser considerado diferente por todos. Nem sabemos também se percebe a pressão que vem em sua direção. Talvez não, porque ele se preocupa em seguir o seu desejo interno, suas ideias, e não os padrões externos. Vive as suas emoções e a sua realidade. Muitas vezes, quando queremos seguir nossos desejos e nosso coração, o mundo eterno faz pressão contrária. Cabe a cada um a escolha de ceder ou não. O pai da Bela dá a ela um modelo diferente de ser pai, mas com amor, com carinho, com dedicação e proteção.
Bela, com toda a sua personalidade, vê a iniciativa de oferecer a rosa à fera, como sinal de amor, e ali ele desperta de seu sonho e lembra de tudo o que lhe acontecera. Imediatamente se levanta de onde está e, num ato de desespero, pega seu espelho. Olhando através dele, ali vê o príncipe que gostaria de ser, transformado, humano, sensível e capaz de amar. Anjos com suas asas reveladoras surgem como um passe de mágica e o transformam em um humano como recompensa por ver no seu reflexo o ser humano que poderia se tornar. Afinal, você não está tão perdido que os seus anjos não consigam encontrá-lo. A lição de Circe finalmente faz sentido, porque ela tinha certeza de que ele poderia se tornar uma pessoa melhor e voltar para os seus braços, sabendo que ela seria o seu verdadeiro amor. Como promessa a si mesma, ela nunca mais se transformaria em bruxa, mesmo que para o bem.
técnico, vocês nos perdoem, tá? O computador deu uma travadinha de leve, tá? E eu peço desculpas a todos. Bem, é isso. A vida é movimento e som, é dança e música. A arte de ensinar é viver. Viver é conviver. Viver é aprender. Aprender a aprender. Aprender por meio de tudo que dá prazer, acreditando que é possível, através dos movimentos da dança, descobrirmos a sensibilidade. Olhando para o outro, compreendemos como uma pessoa realmente é dotada de amor, emoção, som e movimento. Não é fácil. Mas alguém disse que era? Não importa. O que importa é não perder mesmo quando bate cansaço. O prazer, o sorriso, as lágrimas, a vontade de brincar, cantar, dançar, fazer poesia, de despertar o imaginário, a criatividade, aprender a amar, a sonhar, a construir os próprios caminhos, a descobrir novas formas de ver, ouvir, sentir e refletir, aceitando os desafios da vida, da profissão. Subimos o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Por isso estamos aqui, repletos de magia e encantamento, vivendo todos os sentimentos que por 2 anos ficaram escondidos, quietos. Temos a certeza de que hoje, transformados, conseguiremos passar por mais esta etapa com esperança, perseverança e dedicação. Estou emocionada, gente. Me perdoe. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por estarmos aqui, ao nosso querido Luiz Carlos Arade, tutor e mentor da Royal Academy of Dance no Brasil, que sempre, com muito carinho, nos orientou, apoiou e nos encorajou em cada etapa. As nossas maravilhosas e lindas alunas, a nossa equipe, aos professores, aos nossos parceiros, sobretudo aos pais e responsáveis. Agora vamos lá. Um comunicado importante a todas as alunas, aos pais. Entraremos em recesso no dia 15 de dezembro, né? E nesse dia, na quarta-feira, nossa queridíssima Marina Zanetti estará organizando com muito carinho uma pequena confraternização para podermos coroar nossas princesas e entregar os certificados de 2001. A Ski Ballet agradece a Marina imensamente o carinho que teve com nossa escola, nos incentivando a várias propostas no ano de 2022. Daremos agora seguimento ao encerramento do espetáculo e desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Lembrando
que estaremos retornando no dia 10 de janeiro. E que Deus nos abençoe sempre. Muitíssimo obrigado.